Meus amigos, nós vemos mais uma vez um escândalo de um pregador aí, de um famoso pastor, que vivia nos podcasts, dando entrevista, falando dos outros pastores, inclusive ele falou do Bola de Neve. E esse pastor, há 8 anos, vivia em adultério. E aí foi flagrado, e o marido veio à tona e agora ele veio pedir perdão, desculpa, né? Mas ele veio dando uma desculpa que é fraco, todo mundo é falho, não sei o quê, e eu prestei bem atenção na sua fisionomia, prestei atenção na sua fala, não vi nele nenhum arrependimento, porque esse homem estava endurecido pelo pecado. Como aquele pastor da Bola de Neves também, anos e anos pecando, e aí é flagrado, aí depois vem tentar manipular os fiéis. E será que esses homens são de Deus? Ou são os verdadeiros filhos do diabo? Aí você pode estar se perguntando, você está julgando, você está falando. Então vamos para a palavra de Deus para nós entendermos, porque a palavra de Deus é o melhor árbitro que tem. Vamos aqui no primeiro livro de João, 1 João capítulo 3, e o versículo 6 em diante. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo aquele que peca não ouviu nem o conheceu. Aí você está falando, mas como não peca? Lembra que eu ensinei para vocês o pecado que gera morte e o pecado que não gera morte? Lembra que eu fiz um vídeo explicando para vocês que existe, porque todos nós pecamos. Mas os filhos de Deus, ele tem um pecado que não vai trazer destruição da alma dele. Não vai trazer problema se ele morrer. São os pecados que nós não temos controle sobre ele, que todos nós temos. Mas existe um pecado que gera morte, é o pecado qual está lá em Hebreus, sobre o pecado voluntário, que é aquele que eu decido. Que existe um pecado que eu não consigo, não tem como eu controlar ele. Por exemplo, pensamento. Nós não temos como controlar pensamento. Agora, aquele pecado que eu falo assim, não, eu vou fazer isso, e faz, pecado consumado, né? Então, esse homem ficou 8 anos endurecido pelo pecado. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, né? No versículo 7, filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, ninguém vos engane. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Por quê? Por que nós não cometemos pecado para a morte? Porque temos a natureza de Deus, a natureza divina, é bíblico. A semente, né? Porque sua semente permanece nele. Qual que é a semente? A palavra. E ele não pode pecar porque nasceu de Deus. Somos nós, né? Você nasceu de Deus? Hoje, quando a gente fala isso, as pessoas se escandalizam. Escandalizam. Não, imagina, você é santarrão, né? Mas eu estou lendo a palavra. Eu, antes de me converter, eu achava, quando eu ouvia as pessoas falar eu nasci de novo, eu me escandalizava. Não, o que é isso? Você é comedor de arroz e de feijão? Está aí dando uma de santo, né? E aí no versículo 10. E por isso que nós falamos que ele é filho do diabo. Ele ficou todos esses anos aí no pecado e só se manifestou porque foi descoberto, né? E aí vai levar um prejuízo muito grande, porque ele fundou a igreja dele. E aí fala a palavra de Deus aqui no versículo 10 do capítulo 3 de 1 João. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E aí está se levantando um monte de gente defendendo ele, outros falando, né? Então, só você ir para o livro de 1 João capítulo 3 que você vai saber arbitrar pela palavra de Deus, se ele era de Deus ou não, como os demais por aí, né? Então, você tem a semente de Deus, você tem a natureza de Deus no seu novo nascimento? Se você não tem,
é bom você rever a tua conversão. Se você ainda vive na prática do pecado, vive pecando, aquele pecado que se morrer vai para o inferno, você ainda não tem a semente de Deus dentro de você. Porque existem os pecados que eu te falei, que nós cometemos, pecado que está fora do nosso controle, que faz parte do nosso corpo, que estamos sujeitos a isso. Mas é um pecado o qual eu controlo, eu decido se vou seguir adiante ou não, se vou consumar ele ou não, né? Que Deus possa iluminar a tua mente através dessa breve meditação.